A Bíblia está mais uma vez a provar que os seus cépticos estão errados. Quem previu a mudança dramática no pensamento alemão, que começou repentinamente há menos de 4 anos, uma mudança que continua a se intensificar? A resposta é: aqueles que entendem a profecia bíblica, profecias destacadas aqui no mundo de amanhã por muitos anos. Não chegamos a esta conclusão devido a um maior intelecto ou olhando para uma bola de cristal, seguindo Nostradamus ou consultando um fantasma durante a noite. Está tudo nas Escrituras. Há décadas que o mundo de amanhã tem vindo a mostrar, com base nos livros bíblicos do Apocalipse, Daniel, Isaías e outros, que a Alemanha voltará a ser o país do Apocalipse, e outros que a Alemanha voltará a ser uma força militar dominante na Europa, e que os acontecimentos farão com que 10 nações ou reinos da Europa cedam o seu poder a um colosso militar e econômico liderado pela Alemanha, que as Escrituras chama de besta. Os pessimistas têm ridicularizado a ideia de outro renascimento europeu do Império Romano, mas é isso que está a começar a acontecer enquanto vê este programa. Nunca é uma boa ideia apostar contra Deus e sua palavra. Caros amigos, o nosso mundo está neste momento a dar uma volta que levará a humanidade ao desastre. Não parecerá um desastre, mas é exatamente isso que a Bíblia prediz para o futuro próximo. O que muitos não veem é um colosso militar e econômico que se está a erguer diante dos nossos olhos. A Europa é um gigante adormecido a que poucos dedicam grande atenção. Mas em 21 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia como forças de manutenção da paz. E 3 dias depois lançou uma invasão em grande escala. Foi uma chamada de atenção para os líderes europeus e o antigo chanceler alemão Olaf Scholz apelou imediatamente a uma mudança ética no pensamento das pessoas, do pacifismo para a prontidão para a guerra. Pacifismo para a prontidão para a guerra. Os alemães reconheceram subitamente a necessidade de construir uma força militar forte para fazer face a uma ameaça vinda de leste. Scholz apelou a que se gastassem 100 mil milhões de euros, ou seja, 108 mil milhões de dólares, para reconstruir as forças armadas do seu país e para aumentar a despesa militar anual para mais de 2% do PIB. Parte desses 100 mil milhões de euros incluía a compra de aviões furtivos F-35 capazes de transportar armas nucleares. Outros países europeus também receberam esta chamada de atenção de Putin e estão a aumentar as suas despesas militares. A eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi uma segunda chamada de atenção para que os europeus olhassem para si próprios para a sua defesa. A eleição do Sr. Trump foi preocupante para os líderes europeus, mas na Conferência de Segurança de Munique, o vice-presidente dos IPN, Vance, chocou-os com a sua posição. Vance chocou-os com a sua palestra de 14 de fevereiro. Esta manchete de política externa de 18 de fevereiro sublinhou o choque que os Estados-membros da NATO tiveram com o discurso. Os líderes europeus estão a recuperar de um fim de semana de diplomacia de alto nível que pôs a nu o quão dramaticamente a segunda administração Trump está a alterar as relações transatlânticas. O artigo que se seguiu explica mesmo antes da reeleição do presidente do Zquisquel, Donald Trump, os líderes europeus estavam a deliberar ansiosamente sobre o que o possível regresso do líder do Zquisquel significaria para o futuro da União Europeia, para o futuro da aliança da NATO e para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas uma série de discursos, telefonemas e decisões em torno da recente Conferência de Segurança de Munique apenas confirmaram os seus piores receios. Os EUA não foram o único país com um novo líder. Os alemães foram às urnas a 23 de fevereiro e os europeus especularam sobre o resultado, não tanto sobre quem iria ganhar, mas o que o novo líder significaria para a Europa. Friedrich Merz está à beira de se tornar o próximo chanceler da Alemanha, afirmou o Conselho Europeu de Relações Externas, ECFR. Se for bem sucedido, o seu conservadorismo e a procura de novos aliados para assegurar a dissuasão nuclear da Europa poderão criar uma Europa a 2 velocidades. Repare-se, uma arma de dissuasão nuclear. Uma geração mais velha ficaria horrorizada ao pensar que o país que levou à perda de dezenas de milhões de vidas em 2 guerras mundiais no século passado possuir armas nucleares. Mas é exatamente isso que está a ser contemplado. E o que é que se entende por uma Europa a 2 velocidades? Embora a União Europeia seja atualmente composta por 27 nações, nem todas partilham a moeda euro.
E nesse sentido, já existe uma Europa a duas velocidades, um núcleo interno e uma união mais alargada. A Bíblia fala de 10 nações que entregam o seu poder a um líder carismático. Podemos esperar que haja uma união econômica de base alargada com um núcleo militar mais pequeno no interior, que a Bíblia nos diz ser frágil e que só durará por pouco tempo. Veja esta explicação do site GermanForeignPolicy.com sobre o que é necessário para o novo governo alemão. Em Berlim, conselheiros governamentais e especialistas em política externa estão a pedir um aumento maciço do orçamento militar, cortes drásticos nas despesas sociais e uma doutrinação vigorosa, uma mudança de mentalidade da população. A militarização rápida é, segundo eles, a tarefa do próximo governo alemão. Estas exigências são explicitadas no número atual da Internationale Politik, IP, uma revista publicada pelo influente Conselho Alemão de Relações Externas. A sua capa intitula-se O que o mundo espera da Alemanha depois das eleições. Um dos autores escreve, por exemplo, que o próximo governo deve preparar a sociedade para que a Alemanha se torne a principal potência europeia, tanto a nível diplomático como militar. Só um número muito reduzido de pessoas no mundo compreende onde é que isto vai dar. Há um colosso militar e econômico em ascensão no coração da Europa que terá impacto no seu mundo e no dos seus entes queridos, e está a acontecer muito mais rapidamente do que se possa imaginar. Também mencionei a fratura nas relações transatlânticas que surgiu desde a eleição do presidente Donald Trump. Isto é mais do que uma mera discussão entre aliados. O seu significado tem consequências de grande alcance, como se refere nesta reportagem do BBC.com. O chanceler da Alemanha não esperou pelos resultados finais das eleições de domingo para anunciar uma nova era na Europa. Declarando os EUA indiferentes ao destino deste continente, Friedrich Merz questionou o futuro da NATO e exigiu que a Europa reforçasse rapidamente as suas próprias defesas. Apesar de ter sido um forte defensor da aliança transatlântica, Merz reconheceu a gravidade da fratura nas relações e que não há volta a dar. A minha prioridade absoluta será reforçar a Europa o mais rapidamente possível para que, passo a passo, possamos realmente tornar-nos independentes dos Itzispaiwa, acrescentou. Merz deu a entender que o esforço era tão urgente que não tinha a certeza se os líderes da Aliança Transatlântica reunidos para uma cimeira em junho ainda iriam à NATO na sua forma atual, ou se teremos de criar uma capacidade de defesa europeia independente muito mais rapidamente. Tudo isto aconteceu antes da explosão na Casa Branca entre Zelensky e o presidente e o vice-presidente dos Ipensaniwa, a 28 de fevereiro. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse ao político, e cito: "Hoje tornou-se claro que o mundo livre precisa de um novo líder. Cabe-nos a nós, europeus, aceitar este desafio." Pouco depois da sua vitória, Merz começou a proclamar um credo radicalmente diferente, adequado a uma nova realidade alarmante em que a América do presidente Donald Trump já não pode ser invocada para proteger a Europa e pode até agir para a prejudicar. Note-se a última afirmação. Já não se pode contar com a América para proteger a Europa, e pode mesmo atuar para a prejudicar. Merz está a levar o rearmamento a um nível que faz com que os 100 mil milhões de euros do seu antecessor pareçam insignificantes em comparação. A BBC noticiou este facto pouco depois de Merz ter sido eleito. Os legisladores alemães votaram a favor de um enorme aumento das despesas com a defesa e as infraestruturas. Uma mudança sísmica para o país que poderá remodelar a defesa europeia. A maioria de 2/3 dos deputados do Bundestag necessária para a mudança aprovou a votação na terça-feira. A lei isentará as despesas com a defesa e a segurança das regras rigorosas da Alemanha em matéria de dívida e criará um fundo de infraestruturas no valor de 500 mil milhões de euros. Esta votação é um passo histórico para a Alemanha, tradicionalmente tímida em termos de endividamento, e pode ser extremamente significativa para a Europa, à medida que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e depois de o presidente do Zelensky
O presidente Donald Trump sinaliza um compromisso incerto com a NATO e a defesa da Europa. Se os europeus ficaram chocados com a realidade da administração Trump no que respeita à defesa do continente, não ficaram menos chocados e ofendidos com o nível e o alcance das tarifas anunciadas a 2 de abril. O Dia da Libertação da América imporia uma tarifa universal de 10% 3 dias depois sobre todos os bens importados e tarifas ainda mais altas entrariam em vigor e no dia 9 de abril seriam aplicadas tarifas ainda mais elevadas a dezenas de países. A América é vista por um número crescente de europeus como uma ameaça, como um inimigo, e isto deveria ser um sinal de alerta deste lado do Atlântico. Mas não são apenas os europeus que veem a América como uma ameaça. Foi criado um sério fosso entre os Estados Unidos e o Canadá. E o novo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, está a virar-se para a Europa em busca de maiores laços econômicos, tal como vários outros países. Os países estão prontos para trabalhar com parceiros comerciais fiáveis na Europa, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Político. Num ambiente global cada vez mais imprevisível, os países estão a fazer fila para trabalhar conosco, disse a presidente da Comissão, sem nomear Trump ou os EUA. Nas últimas semanas, a comissária falou com líderes da Islândia, Nova Zelândia, Malásia, Filipinas, Canadá, Índia e Emirados Árabes Unidos, que estão a trabalhar conosco, e dos Emirados Árabes Unidos, que estão à procura de parceiros fortes e fiáveis. E não nos esqueçamos da China e de toda a América Central e do Sul. Enquanto os Estados Unidos se orgulham de ter 340 milhões de consumidores, as nações combinadas da União Europeia têm 450 milhões de consumidores. A Alemanha e a Europa estão preparadas para se tornarem uma superpotência econômica e militar no cenário mundial. O apocalipse aponta para 10 nações ou líderes que cedem o seu poder a um líder carismático a que chama a besta. E Daniel descreve essas nações como sendo uma mistura frágil de ferro e barro cerâmico, que não se unem naturalmente. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi formada em 4 de abril de 1949, após a Segunda Guerra Mundial. O primeiro secretário-geral da NATO, Lord Ismay, explicou o objetivo por detrás da nova aliança militar, tal como era na altura. Manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães embaixo. O que vemos agora é a Rússia a bater a porta oriental da Europa, a Alemanha a erguer-se e os Estados Unidos a afastarem-se. Não é invulgar que os aliados tenham disputas e diferenças, mas esta é uma mudança geopolítica histórica que deve ser assustadora para os estudantes da história europeia e da profecia bíblica. A ascensão de um gigante econômico e militar envolvendo uma combinação de nações da Europa Central é algo para que temos vindo a alertar há décadas. O que vemos agora acontecer é a ascensão de uma Europa liderada pela Alemanha, começando a construir uma poderosa força militar de classe mundial, com armas nucleares, totalmente independente dos Estados Unidos, seu antigo protetor. Conforme relatado pelo Político num artigo intitulado "Será que a ameaça de Trump acabará com o zelo pela austeridade da Alemanha?" Perante as ameaças à nossa liberdade e à paz no nosso continente, o mantra "custe o que custar" deve agora aplicar-se à defesa da Europa, disse Merz aos jornalistas no início deste mês, ao anunciar um plano de empréstimo histórico que poderá libertar 1 bilhão de euros em novas despesas para a defesa e infraestruturas durante a próxima década. A reunião na Casa Branca entre Zelensky e Donald Trump mostrou realmente todo o drama que estamos a viver hoje em dia em termos de política de segurança. E é por isso que tivemos de agir rapidamente, disse Merz na televisão pública no domingo 16 de março. Temos agora de seguir um caminho mais independente da América, acrescentou. Chegou o momento da Europa. Sim, a Europa, não apenas a Alemanha. A Reuters noticiou esta reação do presidente da Comissão Europeia após a explosão na Casa Branca entre a administração do Zelensky e o presidente ucraniano Zelensky. A Comissão Europeia propôs na terça-feira um empréstimo até 150 mil milhões de euros para emprestar aos governos da UE no âmbito de um plano de rearmamento impulsionado pela guerra da Rússia na Ucrânia e pelo receio de que a Europa já não possa ter a certeza da proteção dos EUA. Von der Leyen apresentou o fundo de 150 mil milhões de euros para prioridades como a defesa aérea.
mísseis e drones, como parte de um pacote de propostas que, segundo ela, poderia mobilizar até 800 mil milhões de euros para a defesa europeia. A transformação da Alemanha e da Europa é histórica e está a ocorrer a uma velocidade vertiginosa. Esta manchete da BBC apareceu no dia 31 de março. A Alemanha decide deixar a história no passado e prepara-se para a guerra. O artigo prosseguia dizendo que as Forças Armadas da Alemanha, a Bundeswehr, recentemente obteve autorização para um aumento maciço do investimento, depois de o parlamento ter votado a isenção das despesas com a defesa de regras estritas sobre a dívida. O general mais importante do país disse à BBC que o aumento de dinheiro é urgentemente necessário porque acredita que a agressão russa não vai parar na Ucrânia. Estamos a ser ameaçados pela Rússia. Somos ameaçados por Putin. Temos de fazer tudo o que for necessário para o impedir, afirma o general Carsten Breuer. O general adverte que a NATO deve estar preparada para um possível ataque dentro de 4 anos. E quanto mais cedo estivermos preparados, melhor. As nações europeias estão a dar a volta às carroças à medida que se apercebem que têm de se manter sozinhas, face a uma ameaça do leste e ao abandono do oeste. O despertar militar da Europa, e em especial da Alemanha, não é uma questão menor. Por 2 vezes no século passado, uma Alemanha militarizada mergulhou o mundo em guerras que ceifaram a vida a dezenas de milhões de pessoas. Sabemos que não está nos seus corações provocar uma terceira ronda, mas os descendentes dos antigos assírios voltarão a brandir a espada contra as nações israelitas. Como nos diz o capítulo 10 de Isaías, os descendentes atuais da antiga Assíria são, de facto, a vara de castigo de Deus. Ai da Assíria, a vara da minha ira e o bastão em cuja mão está a minha indignação. Enviá-la-ei contra uma nação ímpia e contra o povo do meu furor. Dar-lhe-ei ordem para tomar o despojo, para tomar a presa e para os pisar como a lama das ruas. Mas não é isso que ele quer dizer, nem o seu coração pensa assim, mas está no seu coração destruir e exterminar não poucas nações. A identidade bíblica da Alemanha é explicada em pormenor no nosso recurso, Alemanha em Profecia. Esta grande nação está destinada a abalar o mundo mais uma vez. Mas não o fará sozinha. 10 nações darão seu apoio militar a um líder carismático que levará o mundo inteiro mais uma vez à guerra. Como já vimos, a Alemanha está a preparar-se para a guerra dentro de 3 ou 4 anos. Mas, como a Bíblia mostra, uma crise, um líder carismático, uma figura religiosa que faz milagres. E 10 nações ou líderes se combinarão para usar esse poderio militar de uma maneira que ninguém pretende atualmente. Os Estados Unidos e a Europa estão a afastar-se, e com a ameaça russa a leste, os europeus reconhecem a necessidade de se unirem para a sua própria defesa. Além disso, a Alemanha apercebe-se da sua necessidade de assumir a liderança. O livro do Apocalipse descreve o que veremos num futuro próximo. Embora não possamos saber o momento exato com antecedência, como mostrado no segmento anterior deste programa do Mundo de Amanhã, o tempo que a Europa levará para se preparar para resistir a um ataque de uma superpotência nuclear a leste é curto, talvez 4 anos ou menos. Mas a profecia bíblica explica que esse poder da besta fará muito mais do que defender a Europa contra um ataque russo. Como aconteceu 2 vezes no século passado, esta força de reis, nações ou grupos de nações, liderada pela Alemanha, levará o mundo inteiro à guerra mais uma vez. Lemos no Apocalipse capítulo 17 que os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade por 1 hora como reis com a besta. Estes são unânimes e darão o seu poder e autoridade à besta. E quando é que isso acontece? Na volta de Jesus Cristo, como indica claramente o versículo seguinte. Estes farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Sim, é na altura do regresso de Cristo. O meu pai disse-me uma vez que os europeus nunca se poderiam unir. Essa era a sabedoria convencional baseada no seu conhecimento e compreensão da diferença entre as nações da Europa. No entanto, esta condição é exatamente o que a Bíblia descreve.
Essas mesmas 10 nações encontradas no Apocalipse são descritas no livro bíblico de Daniel como os pés e os dedos de uma imagem gigante que o rei Nabucodonosor viu num sonho, registrado no capítulo 2. Sabemos que os 10 dedos dos pés dessa imagem são os mesmos que os 10 reis do Apocalipse, devido ao contexto e à forma como são destruídos pelo regresso do Messias. Versículo 41. Como viste os pés e os dedos dos pés em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, o reino será dividido, mas a força do ferro estará nele, assim como viste o ferro misturado com barro de oleiro. E como os 10 dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será em parte forte e em parte frágil. Como vistes o ferro misturado com o barro, assim eles se misturarão com a semente dos homens, mas não aderirão uns aos outros, tal como o ferro não se mistura com o barro. O versículo seguinte diz-nos quando é que esta aliança frágil terá lugar, a quando do regresso de Jesus Cristo para instaurar um outro reino. Repara no versículo 44. E nos dias destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado a outros povos. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. No entanto, quero deixar-vos com uma passagem muito encorajadora no capítulo 19 de Isaías, relativamente ao futuro da grande nação da Alemanha. Isaías 19 e versículo 24. Naquele dia, Israel será um dos 3 com o Egito e a Assíria uma bênção no meio da terra, a quem o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria. Este é o antigo nome da Alemanha moderna, a obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Os acontecimentos estão a desenrolar-se tão rapidamente que entre o momento em que este programa é gravado, editado e enviado para as estações para revisão antes de ir para o ar, quem sabe como o nosso mundo pode mudar. Por isso, certifique-se de que continua a ler a revista O Mundo de Amanhã e a assistir a este programa do Mundo de Amanhã para garantir que não é apanhado desprevenido pelos acontecimentos que se desenrolam rapidamente e que estão a moldar o nosso mundo. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar na hiperligação na descrição. Vemo-nos no próximo vídeo.